Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. A gente vai dar continuidade, vamos falar agora sobre o termo desconhecido, né, no campo multiplicativo, ali na página 105, tá? A gente vai entender como é que a gente descobre o valor do termo desconhecido, né, na multiplicação, certo? Olha aqui, para descobrir o valor desconhecido, trabalhamos com a operação inversa. Tá? Vocês lembram que a gente fez isso, né, na adição e na subtração, né? Quando a gente quer descobrir o termo desconhecido da subtração, a gente usa adição. Quando a gente quer descobrir o termo desconhecido da adição, a gente usa multiplicação, né? Aqui no caso, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, certo? Então, se eu vou querer descobrir o termo desconhecido da multiplicação, eu vou utilizar o quê? A divisão, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu tenho um valor desconhecido aqui, ó, é alguma coisa que eu não sei, vezes 8, que dá igual a 48. Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou passar o 48 para o outro lado e ele vem dividindo. Desse modo, eu vou ficar com 48 dividido para 8, tá? Aqui tá dizendo que deu 6, tá? Como é que eu vou saber, tia? Como é que eu vou saber vou dividir? O que você vai fazer? Sempre vai ter um número maior e um número menor, certo? Esse número menor é o que você vai ter que se concentrar. Eu tô falando da divisão agora, tá? Para descobrir o resultado da divisão. Como assim? Se eu tenho aqui 48 dividido para 8, eu vou lá na tabuada de multiplicação do 8, tá? Deixa eu sair do meio. De multiplicação, ó. E eu vou encontrar o resultado 48 ou o mais próximo possível de 48, certo? Eu tenho 48 aqui entre os resultados? Tenho, olha aqui, 48. Então, o que eu vou perceber agora? Qual foi o número que eu multipliquei por 8 que deu igual a 48? 8 vezes 6. Se foi o 6, então, gente, o resultado da divisão aqui vai ser 6. Vamos ver se vocês conseguirem entender. Vamos recapitular aqui. Deixa eu até apagar aqui. Eu tenho uma divisão. 48, esquece isso aqui por enquanto, tá? Vou explicar para vocês mais resumidamente como é que faz a divisão. Eu tenho aqui a divisão, 48 vezes 8. Eu vou pegar o número menor, no caso aqui é o 8, e eu vou focar na tabuada de multiplicação dele. Qual é a tabuada de multiplicação do 8? 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 até 8 vezes 10, né? Você pega aí para lhe ajudar, né, com os seus resultados. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um número maior, que no caso aqui é o 48, e eu vou procurar entre os resultados da multiplicação, entre os produtos, né, da multiplicação, eu vou procurar o 48, ou se não tiver 48, eu vou procurar o número mais próximo possível de 48. Como nós vimos aqui, nós temos 48, ó, bem aqui. Já achei o 48, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual foi o número que eu multipliquei por 8, né, que é o número que a gente tá pegando, que é da tabuada, né, no momento. Qual foi o número que eu multipliquei por 8, que deu igual a 48? Foi o 6. Então, é esse o número, né, que vai ser resultado da divisão, certo? Esse é o número que vai ser resultado da divisão, ó, vai dar igual a 6, certo? Então, quando vocês forem fazer, né, a operação inversa, vocês vão fazer desse jeito, tá? Pega o número menor, né, da divisão, procura a tabuada de multiplicação dele. Na tabuada de multiplicação, procura o resultado, né? Procura o número maior entre os resultados ou o mais próximo possível, certo? A gente, desse modo, fica, né? Temos o resultado de que 6 vezes 8 dá igual a 48. Isso é verdade, olha. Como a gente sabe, né? Tanto faz. Pode ser 8 vezes 6 ou 6 vezes 8, né? A ordem ali da multiplicação, a ordem dos fatores da multiplicação não vai alterar o resultado. Então, 6 vezes 8 ou 8 vezes 6 dá 48, certo? Gente, na divisão, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos usar a operação inversa, né? Se na multiplicação eu usei a divisão para descobrir o valor desconhecido, o termo desconhecido, na divisão eu vou usar o que? A multiplicação. Então, se eu tenho aqui algum número que eu não sei qual é, dividido por 14, tá? Deu igual a 89. Mas eu não sei que número é esse, o que eu vou fazer? Pego 14
passo para o outro lado e ele vem multiplicando. E a gente vai fazer aquela multiplicação normalzinha, básica, né? A gente vai fazer a multiplicação... Opa, deixa eu botar aqui. Aquela multiplicação básica, né? Que a gente já viu, tá vendo desde o início lá do conteúdo de multiplicação. 89 vezes 4, aí você vai fazer, né? Armar a conta, resolver ali. E aqui, ó, obteve o resultado 1246, tá? Isso significa que esse número vai estar aqui, que 1246 dividido para 14 dá igual a 89, certo? Só que aqui nós temos, ó, um ponto pra gente focar, tá? Pra gente ter atenção. Que nós aplicamos a operação inversa, né, da divisão, que no caso é a multiplicação, certo? Só que quando nós temos que descobrir o valor do divisor, né, dividimos novamente. Como assim, tia? Vamos lá. Vocês perceberam aqui? Deixa eu apagar aqui de novo. Vocês perceberam aqui que nesse caso aqui o termo desconhecido é esse primeiro, né? Certo? Quando o termo desconhecido é o primeiro, né? É o primeiro que aparece, o que a gente não sabe é o primeiro, a gente faz a multiplicação, a gente usa a operação inversa. Mas quando o que a gente não conhece, o valor desconhecido que a gente não conhece, for o segundo número, né, que no caso é o divisor, nós vamos simplesmente dividir novamente. Nós não vamos precisar usar a operação inversa, vamos continuar na mesma operação, certo? Vou continuar utilizando a divisão. Então, eu só faço o quê? Faço, né, como se ou eu posso passar esse 12 para cá, tanto faz, fica 780 dividido, mantenho a mesma operação dividido para 12, né, e assim eu vou resolver. Mas por que, tia, que eu não vou usar a operação inversa? Porque, vamos lá, se eu usar a operação inversa, eu vou ter 780 vezes 12, não é isso? Se eu for usar a operação inversa. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 8 que dá 16, né? Aí vai subir um para cá. 2 vezes 7, que dá 14, mais 15. Vamos para cá. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 7 dá 7. Agora eu vou fazer o quê? Somar. 0, não tem nada para somar aqui. Baixo 0. 6 mais 0, 6. 5 mais 8, eu vou ter 13. Subo 1 para cá. 1 mais 7, 8, mais umzinho que subiu ali, 9, certo? Assim eu vou ter 9.360. E, gente, 9.360, ele é muito maior que 780, não é não? Se ele é maior, não tem como ele estar aqui, porque o segundo número da divisão, ele é sempre o menor número, certo? O primeiro número que aparece, ele é sempre maior. O segundo é sempre menor, certo? Se eu for querer descobrir o segundo número da divisão, né, nossa segunda parcela aqui da divisão, ele tem que ser um número menor. Se eu usar a multiplicação, se eu multiplicar o número maior com o resultado aqui, eu vou ter um número muito maior do que o primeiro. Deu para entender? Então, desse modo, eu não vou poder usar a multiplicação, tá? Então, só recapitulando aqui, quando eu quero descobrir o segundo termo aqui da divisão, o segundo termo da divisão, eu vou manter a mesma operação, não uso a operação inversa, certo? Gente, nós vamos seguir agora para um outro conteúdo, que é sobre posição de uma reta, tá? A gente tá vendo 2 conteúdos aqui nessa aula, certo? Né? Mas são 2 conteúdos curtos, né, e de fácil compreensão. A gente vai ter ali na página 108, né, as nossas primeiras informações sobre o que é isso, né? O que são retas, né? Olha aqui, a gente vai focar sobre as posições da reta. Reta, né, são linhas que podem ser tanto horizontais, né, quando a gente encontra elas, digamos assim, deitada, pode ser verticais, né, em pezinho, ou pode ser inclinadas, certo? Então, nós temos essas posições. Fora isso, nós temos posições relativas, que é o quê? Quando a gente faz relação entre 2 retas, tá? Quando a gente tem 2 retas que não se cruzam e não tem nenhum ponto em comum, a gente chama de retas paralelas. Olha aqui, eu tenho 2 retas aqui, né?
elas estão apontando, elas estão na mesma, né, na mesma inclinação, né? Estão na mesma posição, no caso inclinadas, né? Só que elas não se cruzam, certo? Ó, essa reta aqui não toca essa reta, então elas são paralelas. Aqui eu tenho duas retas também, elas estão na mesma posição. Todas duas estão na vertical. E elas duas não se cruzam, então são paralelas, tá? Olha aqui a palavrinha, paralelas. Aqui eu tenho duas retas, elas estão na horizontal, né? E essas duas retas também não se cruzam. Se elas não se tocam, né? Elas não encostam uma na outra, elas são paralelas também, certo? Além de paralelas, nós podemos chamar, né, as retas de concorrentes, certo? Quando é que duas retas, na verdade, são consideradas concorrentes? Quando elas se cruzam, quando elas tocam uma na outra e tem um ponto em comum. Por exemplo, aqui nós temos, ó, duas retas. Essa aqui é uma, né, que é a reta V, e essa aqui é a reta T. A gente tem um T aqui. Essas duas retas, elas estão tocando uma na outra, ó, bem aqui. Esse é o ponto em comum em que elas se tocam, então elas são concorrentes. Aqui, ó, no livro de vocês, ela só vai até aqui, tá? É um erro no livro de vocês, porque as retas concorrentes, elas têm que se tocar. Então, vamos supor que essa reta aqui, ela é bem maior e ela passa a ponto de tocar essa outra, ó. Bem aqui elas se tocam, certo? Ó, se elas se tocam em algum momento, elas são concorrentes, certo? Mesmo que elas não estão, você percebe que as retas concorrentes, elas nunca estão na mesma posição, ó. Elas não estão todas duas inclinadas, ou todas duas na vertical, ou todas duas na horizontal, né? Elas estão em posições completamente diferentes umas das outras, né? Aqui as duas estão inclinadas, certo? Mas uma tá com inclinação para o lado, a outra tá com inclinação para o outro. Essa daqui também todas as duas estão inclinadas, né? Uma tá com inclinação para o lado e a outra tá com inclinação para o outro, tá? Mas o mais importante das retas concorrentes é que elas se tocam. As paralelas não se tocam e as concorrentes se tocam. Fora isso, a gente vai ter duas denominações para retas concorrentes, tá? Nós podemos chamar de concorrentes perpendiculares ou concorrentes obíquas. Tia, como é que eu vou saber quando é perpendicular e quando é obíqua? Vamos lá. A perpendicular, gente, ela sempre vai ter um ângulo de 90 graus. Tia, não entendi. É o seguinte, quando você encontrar duas retas que se cruzam, né, quando elas se tocam, ó, bem aqui elas estão se tocando, então eu já sei que elas são concorrentes, ponto. Agora eu quero saber se ela é concorrente obíqua ou se ela é concorrente perpendicular. O que eu vou fazer? Eu vou perceber se aqui no ponto em que elas se tocam eu consigo formar um L, ó. Eu consigo formar um L aqui? Consigo. Eu consigo formar um L bem aqui, certo? Como eu consigo formar um L aqui, eu consigo formar um L aqui. Então, vocês percebem que eu consigo formar um Lzinho, certo? Se eu conseguir fazer esse Lzinho no ponto em que elas se cruzam, tá? Então, ela é perpendicular, certo? Ó, o ponto em que elas se cruzam, em que elas se tocam é bem aqui, tá? Aí, eu consigo fazer um L? Consigo, ó. Então, ela é perpendicular. Por quê? Porque é um L, tia? Porque o ângulo de 90 graus é isso aqui, gente, ó. É quando eu consigo fazer isso, fazer, né, basicamente um quadradinho bem perfeito, né? Quando eu consigo fazer um quadrado perfeito. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Opa, agora ficou. Tá. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Então, quando eu consigo fazer esse quadrado, significa que eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu consigo fazer esse quadrado, se tem ângulo de 90 graus, então ela é perpendicular. Agora, se eu tenho duas retas que se cruzam, tá? Elas se cruzam bem aqui, mas eu não consigo fazer esse L ou esse quadradinho. Vamos tentar aqui, eu consigo fazer o L aqui? Não, ó, aqui tem tipo um V e aqui também tem um V. Eu consigo fazer o quadrado? Não, ó, não dá, porque fica uma reta aqui, outra subindo aqui. Não dá pra fazer. O mais importante é vocês tentarem fazer o Lzinho, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu não consigo, ó. Eu sempre tenho que ir no ponto em que elas se tocam e tentar fazer um L. Eu não consigo, ó. Eu tenho um V e tenho outro V, né? Digamos assim. Se eu não consigo fazer um L, significa que eu não tenho o ângulo de 90 graus. Se eu não tenho o ângulo de 90 graus, ela é obíqua, né? Elas são obíquas, no caso.
certo? Deu para compreender? Olha aqui, a gente vai fazer exercícios, né, para reforçar aí o conteúdo sobre termo desconhecido, né, na multiplicação. A gente vai ter atividade da página 106 e 107 e sobre posições da retas, né, de uma reta, nós temos da 109 a 113, tá? Gente, se vocês tiverem dúvidas, sempre voltem lá no conteúdo do livro, tá? Deem uma olhada que o livro explica também bastante, certo? Mas a gente vai abordar ainda mais esses conteúdos na aula de correção, né? Na próxima aula eu vou trazer a correção dessas atividades pra gente entender como é que é feito, certo? Então, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.